Olá pessoal, nessa semana que se inicia nós certamente vamos ver uma ampliação de alguns argumentos que foram até bastante disputados e discutidos na semana passada, que são os argumentos acerca de uma suposta histeria que estaria tomando as pessoas agora nessa crise sanitária que a gente vive aí do coronavírus. Muita gente diz que haveria uma histeria daqueles que defendem o isolamento social. Mas e aí? Quem é que está em estado de histeria? Quem está histérico? Aqueles que defendem o isolamento social ou aqueles que defendem a volta das atividades produtivas a qualquer custo? Eu sou o professor Bruno Grego e eu vou discutir aqui com vocês um pouco de estados mentais nessa situação e vou dar ao final 3 conselhos para que a administração pública conduza melhor a situação. E aí, gente? Será que nós estamos falando mesmo de histeria? Uma questão complexa, né, que passa aí, claro, não por um debate psiquiátrico, que seria o debate sobre a histeria, mas sim sobre um debate acerca do estado mental das pessoas e de como que questões jurídicas afetam o nosso dia a dia profundamente. Principalmente em tempos como os que nós estamos, de profunda polarização, algo que há muito tempo nós não víamos, né? 2 lados extremamente extremados, por assim dizer. De fato, nós temos alguns problemas graves a serem lidados em termos de estado mental das pessoas. Nós temos tido uma alegação muito intensa de que haveria uma histeria que foi causada pela ânsia, principalmente dos governos locais, em prevenir a transmissão do coronavírus. E aí nós temos uma questão bastante complexa, né, gente? Como é que nós lidamos com esse tipo de cenário? Como é que nós podemos trazer isso para a realidade e analisar de fato o que está acontecendo? Olha, gente, todo mundo aqui já sabe qual que é o meu posicionamento. Eu tenho um posicionamento muito calcado na proporcionalidade, na defesa da competência dos municípios para lidar com as questões, principalmente com base no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, no dever da administração pública de prevenir a transmissão de doenças, que está lá no artigo 196 da Constituição. Tudo isso está bastante discutido lá nos meus vídeos anteriores. Agora, um ponto específico sobre o que a gente está discutindo agora é essa discussão sobre histeria, sobre estado mental, sobre como as pessoas estão. E olha que curioso, gente, o que a gente pode ver hoje é que quem está num estado histérico, num estado de desequilíbrio, de descontrole, são boa parte, infelizmente não a maioria, mas boa parte das pessoas que defendem a volta das atividades produtivas. Hoje nós temos as pessoas num tal estado de desespero pela volta das atividades produtivas e num tal estado de convencimento de que isso seria um prejuízo gravíssimo para a economia, a ponto de causar mais mortes do que as mortes que estão sendo causadas pelo coronavírus em todo o mundo, que nós temos pessoas que estão defendendo o retorno de uma tal maneira que até estranha o que acontece, né? Eu vou deixar para vocês aqui na tela um print das redes de uma pessoa nessa semana que teve a postura de ir à porta dos hospitais, filmar os hospitais, no exemplo nosso aqui em Maringá, e bradar nas redes sociais que não haveria motivo para isolamento social. Por quê? Porque os hospitais estariam vazios. Então, essa pessoa filmando à frente dos hospitais, tentando convencer as outras pessoas de que seria desnecessário o isolamento, está lá filmando e dizendo que os hospitais estão vazios. Portanto, a gente não precisa do isolamento social. Vejam a profundidade, queridos, a profundidade da insanidade dessa postura. Vejam qual é o problema desse tipo de postura. Nós estamos numa situação em que nós estamos buscando, de fato, que os hospitais não fiquem lotados. Então, o primeiro aspecto evidente que filmar à frente do hospital não é prova nenhuma de que o hospital esteja vazio ou não, né? O que estão lotados, infelizmente, são os leitos. O que estão lotados, infelizmente, são as unidades de tratamento intensivo, e é o que nos causa grande terror quando isso for insuficiente, né? Mas vejam, ainda que estivessem vazios, gente, se os hospitais estivessem vazios, isso seria a maior prova de que o isolamento social funciona. A maior prova de que estamos salvando vidas.
A maior prova de que pessoas não estão sofrendo, principalmente os mais frágeis. Se é que os hospitais estão vazios, vejam que o maior contrassenso é criticar o isolamento social pelo fato de os hospitais estarem vazios. Porque se tem uma medida que é responsável pelos hospitais estarem vazios, é o isolamento social. Vejam que o que nós estamos tentando buscar aqui é, de fato, não precisar usar as ferramentas, queridos. Pensem pela lógica, pensem pela razoabilidade. Alguém aqui contrata um plano de saúde para usá-lo? Tem alguém aqui que chega ao final do ano e comemora porque teve que fazer uma cirurgia de urgência? Ou porque passou por uma doença grave? Porque aí você gastou o seu plano de saúde? Alguém aqui todo ano comemora que teve 2, 3 colisões com o seu automóvel, porque aí valeu a pena pagar o seu seguro do automóvel? É óbvio que não, gente. O que nós comemoramos é que, apesar dos esforços, nós não tivemos a realização do risco. E o que nós estamos lutando agora é para justamente que os hospitais fiquem sempre com uma margem de capacidade para atender as pessoas que precisam, e aí nós não vamos ter que fazer as escolhas drásticas. Nós não vamos ter que sujar as nossas mãos de sangue para escolher quem vive e quem morre. Essa é a ideia, queridos. Então percebam que o que a gente precisa é manter a razoabilidade, manter a sanidade. Percebam, se existe alguma histeria, é a histeria de quem vai ao extremo de ir à frente de hospitais para filmar o hospital, para dizer às pessoas que os hospitais estão vazios, então saiam às ruas e se contaminem. Essa é a maior histeria. Vamos manter a nossa razoabilidade, pessoal. E tendo uma conversa hoje sobre isso com um monumento da advocacia, um dos nossos grandes líderes, que é o Dr. César Moreno, com o qual eu concordo em muita coisa, nós divergimos em outros pontos, mas sempre temos um diálogo que é extremamente construtivo. E é disso que é feito o nosso pensamento, é isso que falta na intelectualidade hoje. O Brasil precisa de pessoas que debatem pontos e chegam a um ponto comum e fazem isso de uma maneira pacífica e construtiva pelo bem comum. Hoje, nesse diálogo que eu tive muito frutífero com o Dr. César Moreno, pessoa que é muito, que eu admiro muito, um outro clã jurídico, como eu falo nos meus stories aí, com o qual eu tenho um grande contato. Tive a honra de ser professor dos 2 filhos dele, da Isabela lá na PUC e do Michel na Escola Nacional de Estado. E essa conversa com o Dr. César trouxe para mim um insight que veio da conversa com ele. Tudo isso é mérito dele, mas vejam, recado aos meus haters, não odeiem o posicionamento dele, porque ele não tem o mesmo posicionamento que eu, mas eu extraí esse posicionamento da nossa conversa. Vejam que nós temos 3 conselhos que vão advir dessa nossa conversa e todo esse debate sobre histeria para os nossos administradores públicos. 3 conselhos muito importantes. O primeiro deles, transparência. Precisamos de transparência. Sabemos que nós temos tido muita informação, que tem havido boletins epidemiológicos frequentes, mas ainda há uma grande carga de desinformação que vem de uma falta de transparência. Quer dizer que, num momento drástico, buscar o máximo de transparência seja a prioridade? Se dissessem para mim que a escolha é uma escolha entre salvar uma vida ou publicar um boletim, eu diria, salve a vida. Agora, o que vai salvar muitas vidas é primar pela transparência, que mesmo nesse momento deve ser sempre uma prioridade, e fazer com que essa transparência informe as pessoas. E isso faz com que nós tenhamos uma visão muito mais clara da população sobre a realidade, e isso vai fazer com que as pessoas se sensibilizem mais para essa necessidade de que nós tenhamos, de fato, um combate efetivo à contaminação por todas as vias possíveis. Segundo conselho, informação. Nossos administradores públicos têm de buscar informação. E tudo o que principalmente os nossos governos locais estão fazendo com grande maestria na prevenção da contaminação, do aspecto epidemiológico, infelizmente estamos falhando, e isso talvez não seja culpa dos governos locais, se isso for considerado de média e alta complexidade, é de competência dos estados e da União, mas estamos falhando gravemente em informação. Em que sentido? Testes.
precisamos de testes. Temos casos aqui em Maringá gravíssimos e em todo o Brasil e fora do Brasil também, mas o que nos importa é aqui no Brasil, de pessoas que chegam a estados extremos da doença e não têm testes, não foram testadas. De pessoas que falecem e todo o quadro indica que é coronavírus, mas não tem teste, não foi testada, não entra nas estatísticas. De pessoas que, como eu, foram absolutamente assintomáticas e, por causa disso, nunca vão entrar nas estatísticas, mas transmitiram talvez para dezenas, centenas de pessoas. Então, precisamos de informação. E, por último, precisamos de razoabilidade. Sempre, sempre razoabilidade, equilíbrio. Quando as medidas do Estado forem sempre razoáveis, e eu acredito que na sua esmagadora maioria são razoáveis, mas quando as medidas forem sempre razoáveis, nós teremos uma aceitabilidade maior. Quando o Estado avança de uma maneira muito extrema, com bloqueios de acesso às pessoas, construindo muralhas em estradas, igual eu já recebi comunicações e fotos de todo o Brasil, nesses casos, gente, é claro que o posicionamento do município, do Estado, da União, vai ser enfraquecido. Sempre que nós partimos para um extremo, o posicionamento vai ser enfraquecido. E esse extremo vai prejudicar a credibilidade das medidas que são razoáveis. Então temos sempre que manter transparência, informação e uma razoabilidade absolutos. Eu creio que é isso que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais um equilíbrio do debate, uma atuação da intelectualidade brasileira que seja mais razoável, mais imparcial e, principalmente, a segurança das pessoas de que nós estamos, sim, no caminho certo por salvar vidas. Um abraço, pessoal.